Olá, tudo bem? Sou professora Elisângela Oliveira, e a pedido de alguns alunos, de ex-alunos e colegas de trabalho até, na aula dessa semana, nós vamos falar sobre as 5 competências avaliadas em uma redação, tá certo? Então, assim, os critérios de avaliação da redação do Enem são bem definidos no que diz respeito às competências que serão julgadas pelos corretores. Portanto, quanto mais o candidato seguir rigorosamente as regras de pontuação, mais chances ele tem de obter uma nota alta. A correção é feita por 2 avaliadores, de modo que nenhum dos dois saiba a nota que o outro atribuiu à redação. Além disso, são levadas em consideração 5 competências. Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. Hoje iniciamos assim as inscrições para o Enem 2021. Então, nós vamos aqui estrear também no canal uma aula de redação com algumas dicas importantes. Então, espero poder contribuir com você que vai fazer o Enem para valer e também você que vai fazer como treineiro. Então, vamos lá estudar profundamente as 5 competências. Competência 1 trata do domínio da norma culta da língua escrita. Nessa competência, você precisa entender que existe uma diferença entre a comunicação oral e a comunicação escrita. E é necessário que você, participante do Enem, compreenda e aplique a norma culta da língua escrita. Nesse caso, o estudante ele deve ficar atento e não cometer erros de ortografia, de semântica, concordância verbal e nominal e regência. O texto ele deve ser escrito de acordo com a língua escrita, e não como se você estivesse falando, já que não se trata de uma conversa, não é mesmo? Se trata de uma produção textual. As marcas da oralidade é aquilo que você realmente pode colocar no papel. Na nossa fala é permitido algumas adequações, né? O né, o que eu uso bastante, o aí, tipo. Então, assim, são expressões que eu uso na fala e que eu não devo usar na escrita. Então, pessoal, fiquem atentos, usar sempre a norma culta. Nada de utilizar gírias, tá? Nada de utilizar esse palavreado comum que nós usamos ao falar. E a dica para acertar nesse quesito é estudar muito a gramática da língua portuguesa. Você só consegue escrever bem se você dominar a gramática da língua portuguesa. Outra dica é ler muitos livros e ler artigos sobre diversos assuntos. E a leitura também vai te ajudar no senso crítico e ainda vai treinar o teu cérebro para poder desenvolver um texto, né, eficaz. A competência 2 é compreender a proposta da redação. Essa competência, ela avalia as habilidades integradas de leitura e de escrita do candidato. O tema constitui o núcleo das ideias sobre as quais a redação deve ser organizada e é caracterizado por ser uma delimitação de um assunto mais abrangente. E uma dica é você usar outras áreas do conhecimento. É você mostrar que domina não só a língua portuguesa, mas domina também a história,
a geografia, a sociologia, a filosofia. E aqui também você precisa entender o que é o texto em prosa. Sim, você precisa entender que o texto em prosa é um texto dividido em parágrafos, e é esse o estilo de texto que o Enem cobra de você. Se está dividido em versos, é uma poesia. Outro ponto importante é a fuga do tema. Fugir do tema só para preencher as linhas, você vai acabar zerando a sua redação, tá? Então, não faça isso. Tenha certeza daquilo que você está escrevendo, tenha certeza que as informações que você está ali colocando estão diretamente relacionadas ao tema proposto. Competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Essa competência 3, ela está diretamente relacionada à defesa do seu ponto de vista. Então, de que forma você vai fazer isso? Lá na proposta, você vai ter o tema, os textos motivadores, né? E você precisa entender o que está lá, né? Você precisa entender o que foi transmitido a você nos textos motivadores. Se for preciso, leia 1, 2, 3 vezes até você entender. Tá certo? O candidato, ele precisa, você candidato precisa elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida e os argumentos que justifiquem a posição assumida em relação à temática da proposta da redação. Trata da coerência e da plausibilidade. Quem está lendo o seu texto tem que acreditar que você está certíssimo nos seus argumentos. Você precisa passar essa impressão, tá? De que está dissertando ali, está escrevendo ali fatos verídicos. Por isso a importância de você escrever somente aquilo que você tem certeza. O que é garantido pelo planejamento prévio à escrita. Você precisa utilizar um rascunho, fazer um texto prévio para depois, né, você passar o seu texto a limpo, depois de ler, reler, e depois dessa escrita prévia é que você parte para a elaboração do seu projeto de texto. A competência 4 trata do conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E nessa competência, você precisa fazer o quê exatamente? Organizar as suas ideias, organizar o seu texto através de parágrafos, lógico, porque o texto do Enem é um texto escrito em prosa, é um texto dividido em parágrafos. Então, você precisa organizar fazendo uma conexão entre os parágrafos. De que forma? Utilizando os conectivos adequados, tá certo? Então, são avaliados itens relacionados à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta uma sequência coerente do texto e a interdependência entre as ideias. Preposições, conjunções, advérbios, locuções adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, porque elas estabelecem uma inter-relação entre as orações, entre as frases e entre os parágrafos. Cada parágrafo será composto por um ou mais períodos também articulados. Cada ideia nova precisa estabelecer relação com as anteriores. E essa relação é onde você precisa utilizar esses elementos, esses conectivos. E o quinto
ou seja, a quinta competência é nada mais e nada menos do que a proposta de intervenção. Essa é a última competência. E preste atenção. A redação do Enem, ela pede que após o texto completo, montadinho, bonitinho, você proponha uma solução que respeite os direitos humanos. Então, pessoal, valores como ética, como respeito, como cidadania, são bem importantes na proposta de intervenção, tá certo? Então, apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos, propor uma intervenção para o problema apresentado pelo tema, significa o quê? Significa nada mais e nada menos do que sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo. A elaboração de uma proposta de intervenção na prova do Enem representa uma ocasião para que o candidato ele demonstre o preparo para o exercício da cidadania, para atuar na realidade em consonância com os direitos humanos. Então, você não pode colocar na sua proposta de intervenção que deseja a morte para alguém, né? A valorização da vida sempre, gente, por favor. Então, isso é muito importante, essa questão do respeito aos direitos humanos. Então, essa proposta, ela precisa, além de levar em consideração o recorte temático feito por você, precisa também conter 5 elementos que a caracterizem como completa. E quais são os elementos? O agente, a ação, o modo, o efeito e o detalhamento. Então, o que é o agente? O agente é quem é o responsável, quem vai intervir, né? Essa ação ela vai ser realizada por quem? A ação é o quê? O que será feito? O modo, o meio, como isso vai acontecer? O efeito é o resultado, o que se espera com essa proposta de intervenção. E o detalhamento é uma informação extra de um desses 4 elementos, né, citados anteriormente. Então, pessoal, dependendo do seu desempenho na redação do Enem, você pode tirar uma dessas notas. 200 pontos, 160, 120, 80, 40, ou até zerar, tá? Sendo o máximo 200 pontos em cada competência. Professora Elisângela, existe uma competência mais importante do que outra? Não, todas elas têm o mesmo teor significativo. Todas elas valem 200 pontos. Então, fechando os 200 pontos em cada competência, o que acontece? Você chega ao tão sonhado 1000 na redação, tá certo? Então, se você é um aluno que já tirou 1000 na redação, compartilha aqui nos comentários do meu canal, tá certo? Para eu conhecer você, tá bom? Então, gente, chegamos assim ao término da nossa aula, tá bom? Essas são as 5 competências avaliadas em toda a redação, não somente do Enem, nós precisamos dominar essas 5 competências em todo e qualquer texto. Espero ter ajudado você. Continue acessando o meu canal. Se você gostou, dá um like, tá bom? Deixe o seu comentário. E se você tem alguma sugestão de conteúdo, mande aqui nos comentários, tá bom? Então, vou adorar receber aquele feedback seu, tá certo? Muito obrigada pelos mais de 800 inscritos aqui nesse canal. Fico muito feliz com o crescimento a cada dia, tá certo? Então, tchau e até semana que vem.